Na paz do Senhor, irmãos, mais uma vez eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com vocês que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Então, só para os irmãos entenderem melhor por que o Senhor Jesus Cristo disse isso, no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, a palavra de Deus fala sobre essa passagem dos filhos de Israel ali pelo deserto, que diz que quando eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, a alma deles angustiou-se muito. Então eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos aqui nesse deserto? Aqui não há pão, aqui não há água, a nossa alma tem castigo desse pão tão vil. Então eles, por conta da murmuração, por conta da reclamação, a ira de Deus se acendeu contra eles, e Deus enviou para o meio deles serpentes ardentes, e elas morderam muitos israelitas e eles morreram. Então, irmãos, eles perceberam que aquilo que estava acontecendo não era comum, não era por acaso, e eles reconheceram que aquilo estava acontecendo porque eles haviam pecado contra Deus e contra Moisés. Então eles foram até o Moisés e pediram para que ele orasse ao Senhor e pedisse para que Deus tirasse do meio deles aquelas serpentes ardentes, para que não morresse todo o povo de Israel. E o Moisés orou ao Senhor, e o Senhor mandou que ele fizesse uma serpente de metal e erguesse uma haste, para que toda vez que algum deles fosse mordido pelas serpentes, então eles olhavam para aquela serpente de metal e eles permaneciam vivos. E o Moisés fez como o Senhor mandou, e então toda vez que algum deles era mordido pelas serpentes ardentes, eles olhavam para aquela serpente de metal e era como se o veneno não tivesse poder sobre a vida deles, não tivesse poder para matar eles. É como se eles estivessem imunes ao veneno da víbora. Então, irmãos, tudo isso aconteceu porque eles haviam pecado contra Deus, Então, semelhantemente também, nós também pecamos. Igreja, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, por conta disso, o Senhor Jesus Cristo foi erguido numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, voltando aos filhos de Israel, nós podemos ver que o Senhor deu a eles o livramento, através de Moisés, que fez aquela serpente de metal e ergueu ali. Então, eles tiveram o livramento, das serpentes, Eles tiveram o livramento. Mas nós podemos ver, irmãos, que eles ficaram meio que limitados, já que eles tinham que olhar para aquela serpente de metal para receber o livramento, para permanecer vivo. Então nós concluímos que eles não podiam se ausentar muito, se afastar muito do local onde a serpente de metal estava erguida, porque se eles se afastassem muito e não tivessem como visualizar a serpente de metal, no caso de um ataque das serpentes abrasadoras, então eles morriam. Então eles tinham que ir até uma certa distância que desse para eles visualizar a serpente de metal. Então, irmãos, hoje em dia não é diferente também com a gente, não. Muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, mas muitas pessoas, sem perceber, muitas vezes vai se afastando da presença do Senhor, vai deixando de olhar para Jesus, E quanto mais ela se afasta, mais ela olha para as coisas do mundo. Quanto mais ela se distancia de Jesus, mais ela se achega às coisas do mundo. E a Bíblia diz que todo aquele
que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós concluímos também que se a pessoa é inimiga de Deus, então ela não tem a proteção de Deus, né? Ela está sem a proteção de Deus, porque ela se tornou amiga do mundo, porque ela se voltou para o pecado, porque ela deixou de olhar para Cristo. Então, irmãos, se ela não tem a presença, se ela não tem a bênção de Deus, a proteção de Deus, ela está sujeita a um ataque do inimigo a qualquer momento. E isso é tudo que o inimigo quer que aconteça na vida das pessoas hoje em dia, irmãos. Muitas vezes ele vai seduzindo as pessoas, né, com as coisas do mundo, fazendo com que elas deixem de olhar para Jesus e olhem para as coisas do mundo. E ele vai seduzindo, ele vai fazendo com que elas se distanciem de Cristo. Então, quando elas estão distantes de Cristo, elas estão mortas espiritualmente falando. Então, é tudo que ele quer para simplesmente matar a pessoa, destruir a pessoa, fazer com que ela morra e morra sem a salvação. Então, irmãos, nós não podemos em nenhum momento tirar os nossos olhos do Senhor, nos distanciar do Senhor, deixar de olhar para Cristo. Nós temos que estar sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, porque independente de qualquer coisa, tanto aquele que crê como aquele que não crê está sujeito a sofrer um ataque, uma investida do inimigo. Mas se nós tivermos na presença de Deus, nós também vamos estar imunes ao ataque do inimigo, assim como o povo de Israel ficou imune aos ataques das serpentes ardentes quando eles olhavam para a serpente de metal. Assim também, se nós estivermos na presença de Deus, nós estaremos imunes aos ataques do inimigo. Mas muitas pessoas muitas vezes nem sabem o risco que elas estão correndo, irmãos, porque a qualquer momento o inimigo pode investir contra a vida de qualquer pessoa, né? Então, se ela não estiver na presença do Senhor, se ela não estiver perto de Jesus Cristo, ela pode morrer e morrer sem a sua salvação. E muitas vezes a pessoa não tem consciência do risco que ela está correndo. Então, irmãos, volte. Se você está distante do Senhor, talvez você até já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas por um motivo ou outro você deixou de olhar para Jesus, você se distanciou do Senhor e começou a olhar para as coisas do mundo, e hoje você está como uma pessoa morta espiritualmente falando. Volte para Jesus enquanto é tempo, não corra o risco, porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, a qualquer momento, qualquer um pode sofrer uma investida do inimigo. E se você não estiver na presença de Deus, você pode morrer e morrer sem a sua salvação. E se você até hoje não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você até hoje não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca a oportunidade, porque Jesus foi levantado na cruz para dar vida a todo aquele que nele crê. Então, nesse momento você pode, onde você estiver, dobrar o seu joelho, confessar os seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ter os seus pecados perdoados, e assim ser livre de toda condenação. Receba em nome de Jesus, irmãos, essa palavra no seu coração. Aceite Jesus, entregue a sua vida ao Senhor e permaneça aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque a qualquer momento, qualquer um de nós podemos sofrer um ataque, uma investida do inimigo, mas se nós estivermos na presença do Senhor, o inimigo não terá poder contra nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.